Gostaria de dar início à nossa primeira conferência da Mário Quintana, o tema sobre igreja essencial, redescobrindo a importância do corpo de Cristo. Iniciamos hoje e amanhã. Tenho certeza que o Senhor vai nos agraciar. Minha oração é que o Senhor use os palestrantes e a igreja que estará presente nesses 2 dias para despertar em nós, para renovar em nós o amor pelo Senhor e pela sua igreja. Eu gostaria de dar início a essa primeira noite lendo o Salmo de número 124 e apenas o verso 1. Salmo de número 124, verso 1, que diz: Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. O reformador Martim Lutero, acerca desse primeiro texto, do verso 1 do Salmo 124, ele faz a seguinte citação, o seguinte pensamento sobre esse texto do verso 1 do Salmo 124. Diz assim Lutero: há 1000 anos atrás, tu e eu nada éramos. Não obstante, a igreja foi preservada sem nós e o teve de fazer aquele que se chama ontem o que era. Do mesmo modo, não somos agora enquanto vivemos, pois a igreja não é preservada por nós, e se dependesse de nós, a igreja deveria sucumbir diante dos nossos olhos e nós com ela. Como experimentamos diariamente isto. Se não fosse aquele outro homem que conserva tanto a igreja como também a nós, evidentemente, de modo a se tornar palpável e que podemos sentir se não quisermos crer. E temos de deixar isso para aquele que se chama hoje e que também chama aquele que é. De igual modo, nada iremos contribuir para que a igreja seja preservada quando estivermos mortos, mas o fará aquele que se chama aquele que virá, aquele que é por todos os séculos. E o que dizemos a nosso respeito neste assunto, isso também disseram a seu respeito de si os nossos antepassados, como atestam os Salmos e as Escrituras. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Lutero faz uma mistura da preservação da igreja e o nome de eu sou, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. É Ele que tem sustentado toda a igreja. Antes de orar com vocês, eu gostaria de ler uma segunda citação com vocês, de um livro mais recente, de algum autor que eu não me lembro qual é. Eu li recentemente num livro e dizia assim essa citação: não é pequeno privilégio viver uma sociedade onde os olhos dos seus irmãos estão de tal modo amorosamente sobre eles que não lhes permitirão viver em pecado. Isso é igreja. Uma comunidade de pessoas que estão acordadas num pacto a cuidar uma das outras. Os olhos de amor estarão sobre nós, para que em todo o tempo, quando o pecado, a frieza, o mundo tentar nos seduzir, alguns dos nossos irmãos nos admoestarão, nos encorajarão a permanecermos firmes até as moradas celestiais. A igreja é essa comunidade em que um cuida o outro e que todos são cuidados pelo Eterno. Vamos estar em pé no nome do Senhor Jesus. Vamos ter uma palavra de oração. De imediato, queremos convidar o nosso irmão, primeiro palestrante desta noite, o presbítero Isaac, que vem ali do distrito Partenon, estará ministrando sobre o que é a igreja. O presbítero Isaac está conosco, nós vamos orar em nome de Jesus. Bendito Deus e Pai, te glorificamos, Senhor, pela tua igreja reunida nesta noite para ouvir o teu santo e poderoso Evangelho.
Usa o teu filho, Senhor, com poder, com autoridade, como um instrumento nas tuas mãos, Senhor, e fala aos nossos corações, Senhor, transformando as nossas vidas à tua imagem. Abençoa o teu filho e ser com ele, Senhor. Essa é a nossa oração, no glorioso nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Moisés. Graças a Deus, graça e paz, meus irmãos, amém. Meus irmãos, eu sei que é uma palestra hoje, mas eu gostaria de abrir essa palestra citando um texto bíblico que, para mim, na minha concepção, demonstra de forma cabal e inequívoca muitos dos elementos que nós vamos trabalhar nesses dias, não só da minha palestra, mas também das palestras dos demais irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versos de número 37 até o 47. Nós vemos nesse texto a realidade da igreja manifesta. Diz assim a palavra do Senhor. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu Pedro: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Podemos assentar. Que maravilha. Meus irmãos, é uma alegria para mim abrir essa conferência, e depois de já ter pregado aqui no domingo pela manhã, no último domingo à noite, estar agora aqui com os irmãos, nesse dia especial em que nós decidimos, nós propusemos no nosso coração, nos reunirmos para refletir acerca da igreja, né? Não é à toa que esse tema aqui é singular e é proposital. A igreja é essencial. Nós sabemos que estamos vivendo um período de pandemia, e esse propósito dessa conferência, ela surge tanto no Ministério Fiel, quanto no Ministério Nove Marcas, a Coalizão pelo Evangelho. Ela surge com o objetivo de demonstrar a importância da igreja, do corpo de Cristo. E nós passamos um período longo, desde, acredito que 18 de março do ano passado, quando as primeiras restrições foram impostas, e nós passamos muito tempo discutindo aquilo que é ou que não é atividade essencial. Nós passamos classificando, criando critérios de classificação,
para distinguir o que é essencial daquilo que não é essencial. E a proposta, nesses 2 dias e nas 4 palestras, é mostrar que a Igreja de Jesus Cristo é essencial. Não é algo periférico, não é algo sem importância, todavia é algo essencial no plano de Deus. E quando nós falamos nesse desafio que é a pandemia, o Jonathan Leeman, que é um dos criadores dessa conferência a nível mundial, ele traz um estudo dizendo que, na realidade norte-americana, a pandemia, a reclusão das pessoas em casa, até hoje, afastou cerca de 1/3 das pessoas que frequentavam a igreja. Nós ouvimos repetidamente a expressão esteja em casa, fique em casa. As igrejas inicialmente mobilizaram esforços para realizar os seus cultos de forma online, virtual. E acontece que, mesmo agora passado a parte mais difícil da pandemia, muitos membros de igreja ainda não retornaram para a comunhão da igreja, ainda estão ou desigrejados, ou apenas nos tais cultos virtuais, e justamente por essa realidade que se impõe, mais do que nunca é necessário nós refletirmos sobre a natureza da igreja, sobre o que é a igreja e a essencialidade. A ideia aqui nesses 2 dias é nós redescobrirmos a igreja de Jesus, e como diz Jonathan Leeman, ao redescobrir a igreja, nós redescobrimos o próprio Senhor Jesus, uma vez que a igreja é o corpo de Cristo, é o corpo místico do Senhor. E antes disso eu quero traçar um breve pano de fundo aqui, que a pandemia apenas acelerou movimentos que já vinham acontecendo na sociedade. Nós costumamos classificar o nosso tempo, a nossa época, como uma época pós-moderna. O pós-modernismo é o que marca esta época. E uma das grandes questões no mundo pós-moderno, tudo isso que eu vou falar já estava em curso, mas foi acelerado pela pandemia, pelo fechamento das igrejas, pelos cultos virtuais. A pós-modernidade, ela traz no seu bojo, traz dentro do seu espectro, uma ideia de relativização da verdade, uma ideia de contestação a toda e qualquer autoridade. O que nós vemos é que cada vez maior número de pessoas, cristãs ou não cristãs, que se identifiquem com a igreja ou não, uma resistência à autoridade constituída, uma resistência à prestação de contas. Como disse o pastor Leão aqui citando um autor que ele não lembra o nome, então também não vou conseguir referendar aqui, a igreja é o lugar em que nós mutuamente nos exortamos, nos admoestamos, nos animamos, como diz em Hebreus 10, 25, e essa ideia de autoridade, de prestação de contas, é cada vez mais rechaçada pelo homem moderno. Não é à toa que nós, de um tempo curto para cá, nós vivemos um fenômeno na igreja evangélica, anterior à pandemia, chamado o fenômeno dos desigrejados. Cada vez mais e mais pessoas se opõem, se colocam contra a ideia do ajuntamento cristão para louvor e adoração do nome do Senhor Jesus. E a pandemia apenas acelerou um movimento que já era notado, já era notório, de contestação de autoridade, de problemas com a questão da prestação de contas, da disciplina, da submissão às autoridades. Então, com a pandemia, tudo isso que já estava em curso apenas se intensificou. De maneira que, se não me foge a memória, o Timothy Keller dizia que com o retorno da pandemia,
Nós, líderes de igreja, presbíteros, os pastores, terão um trabalho de novo discipular e evangelizar muitos membros professos de igreja, porque houve um descolamento tão grande, houve uma falta de percepção tão grande, que nós precisamos separar esses dias para juntos refletirmos, não o que nós pensamos da igreja, mas aquilo que as Sagradas Escrituras nos dizem que é a igreja, que é o ajuntamento dos santos. Nesse sentido, a primeira coisa que eu quero dizer é que a igreja virtual, a chamada igreja virtual, não pode ser considerada o suficiente. A igreja virtual não é suficiente. Eu gostei muito da ilustração que o Jonas Madureira usou para falar sobre isso. A igreja virtual foi um quebra-galho por um curto espaço de tempo. Não é a condição natural da igreja. E Jonas Madureira, para ilustrar a diferença entre o culto virtual e o culto real, ele usa como uma figura a foto da esposa dele e a esposa dele. A foto é uma representação. Ela tem um propósito. Quando ele está viajando, longe de casa, aquela foto serve para, de certa forma, matar um pouco da saudade da esposa. Todavia, não faz sentido ele beijar a foto da esposa com a esposa presente. São realidades diferentes. Da mesma forma, não é possível, nós vamos ver aqui hoje, só estou introduzindo o assunto, não é possível nós falarmos em igreja virtual no sentido bíblico da palavra. Não existem substitutos para a assembleia presencial, para a reunião presencial do povo de Deus. Isso não pode ser substituído. Então, no primeiro momento, eu gostaria de refletir com vocês, diante deste cenário, em que muitos desafiam a necessidade de congregar, em que em alguns lugares há inclusive um estímulo para que a igreja não volte mais a se reunir como se reunia antes. Diante desse cenário, nós precisamos nos perguntar, por que a igreja é essencial? E para sabermos isso, nós precisamos, antes de mais nada, definirmos o que é igreja. E eu quero ir um passo atrás ainda. Como um grande adepto da forma de ensino do Martin Lloyd Jones, eu vou começar pelo que não é igreja. O que não é igreja. Vou começar definindo pelo negativo, para depois nós fazermos as proposições. Em primeiro lugar, a igreja, e aqui eu vou muito rapidamente, a igreja não é um prédio. A igreja não é uma construção. A igreja não é um local físico onde nós nos reunimos. Esse conceito é totalmente estranho ao Novo Testamento e causa muita confusão. Vamos à igreja como se fosse um local físico, um prédio. A igreja não é um prédio. Da mesma forma, a igreja, na perspectiva bíblica, não pode ser confundida como uma denominação. A denominação não é uma igreja. A denominação é simplesmente um contrato jurídico que dá formalidade à igreja perante a sociedade civil e perante as instituições. A igreja também, e talvez essa seja a principal negativa, a igreja também não é o indivíduo. Você não é a igreja. Esse é o grande argumento que o movimento desigrejado usa para convencer as pessoas da falta de necessidade de se ajuntar, dizendo, eu sou igreja. Não! Todas as vezes na Bíblia Sagrada, em que a expressão igreja é utilizada, nós vamos ver isso mais tarde, ela é usada para se referir à assembleia, ao ajuntamento, à reunião do povo de Deus. Isso é tão estranho que Paulo diz que individualmente nós podemos nos considerar membros isolados, mas o corpo é a coletividade, o corpo é a reunião, o corpo é o ajuntamento. Então essas definições são importantes.
Agora que eu falei 3 coisas, eu não vou me aprofundar aqui porque o tempo é curto, do que não é igreja, eu quero falar um pouco sobre o que é igreja. Quem faz parte da igreja? Quais são as metáforas que a Bíblia usa para se referir à igreja? Primeira coisa que é preciso notar é que a igreja, no contexto do Novo Testamento, é uma assembleia. A expressão usada, ela se refere tanto ao ajuntamento, tanto é que no Novo Testamento, o termo eclésia era um termo usado já pelos gregos para quando eles tinham que juntar o povo na praça para deliberar sobre questões políticas. É uma assembleia, é um ajuntamento, é uma reunião. Portanto, a própria ideia de igreja já exclui toda e qualquer individualidade que não considera uma reunião ou um ajuntamento. A igreja é uma assembleia do povo de Deus. Eu quero tomar a liberdade. Infelizmente eu não trouxe aqui para projeção, mas eu quero tomar uma liberdade de dizer, dar uma definição de igreja que vai ser usada ao longo de toda a conferência, justamente porque abarca todos os assuntos, inclusive alguns que nós não vamos conseguir tratar aqui. No livro Igreja Essencial, Jonathan Leeman define a igreja da seguinte forma, eu vou colocar tópicos aqui. Primeiro, a igreja é um grupo de cristãos. Ora, por si só a definição já exclui a individualidade. Ela é apenas igreja na sua forma corporativa, na sua forma de assembleia. Como diz lá no vídeo que divulgou o evento, a igreja é o grupo de pessoas nascidas de novo. Então a primeira definição aqui é que a igreja é um grupo de cristãos que se reúne como uma embaixada terrena do reino celestial de Cristo. Percebam a importância que a igreja é um grupo de cristãos que se reúne como uma embaixada terrena do reino celestial de Cristo. E qual é o objetivo disso? Para proclamar as boas novas e os mandamentos de Cristo Rei, que é o que o Marcelo Hermann vai falar na segunda metade do evento. Mas, para afirmar uns aos outros como cristãos por meio das ordenanças. Quais são as ordenanças? O batismo, que é o rito de entrada, e a Santa Ceia, que é a reafirmação da igreja, reconhecendo na vida daquele cristão um discípulo de Cristo. E para evidenciar o amor e a santidade de Deus, por meio de um povo unificado e diverso em todo o mundo, segundo o ensino e o exemplo dos presbíteros. Agora eu vou repetir sem nenhuma interpolação. Igreja é um grupo de cristãos que se reúne como embaixada terrena do reino celestial de Cristo, para proclamar as boas novas e os mandamentos de Cristo Rei, para afirmar uns aos outros como seus cidadãos por meio de ordenanças, para evidenciar o amor e a santidade de Deus, por meio de um povo unificado e diverso em todo o mundo, seguindo o ensino e o exemplo dos presbíteros. Portanto, meus amados, a igreja só pode ser concebida de um ponto de vista corporativo. E por que eu li o texto de Atos? O texto de Atos vai mostrar justamente o que acontece quando pessoas passam a fazer parte da igreja. Percebam que em Atos 2, aquela multidão no dia de Pentecostes, quando ouve o sermão de Pedro e se arrependem dos seus pecados e têm fé em Cristo, elas imediatamente são integradas na comunidade de Deus. Elas passam a fazer parte de um povo. E não é à toa que Lucas vai dizer que todos os que criam estavam juntos. Eles perseveravam unânimes no templo e de casa em casa. Eu imagino que se nós fôssemos cogitar aqui, voltar 2000 anos atrás e falar para Pedro e para os demais apóstolos que no ano de 2020, 2021, alguém cogitaria a possibilidade de ser crente em casa, isso seria um escândalo para Pedro, para Paulo, para os demais apóstolos. Justamente eles são chamados para se unirem
à igreja, se unirem ao povo de Deus e passarem a fazer parte dessa comunidade. Diante disso, eu quero fazer uma afirmação aqui, que pode ser interpretada por alguns como dura, mas necessária. Um cristão sem compromisso com a igreja local é um cristão com problemas. É impossível conceber o cristianismo sem o compromisso com a igreja local. E aqui eu reafirmo, nós não podemos confundir a transmissão do culto com o culto. É importante falarmos isso, porque graças a Deus essa igreja tem uma transmissão excelente, a qualidade de imagem, de som é muito boa. Isso pode facilmente induzir alguém a querer participar do culto de casa. O que é, do ponto de vista bíblico, uma excrescência. E aqui usando a ilustração do Jonas Madureira, confundir culto virtual com culto presencial é a mesma coisa que confundir a fotografia com o ser humano. A fotografia é uma mera representação fraca da realidade do corpo. E aqui, meus irmãos, nós temos uma tragédia que se acelerou com a questão do Covid. A Covid-19 acelerou a vasta tendência de separação entre a fé pessoal e a religião organizada. Muitos entendem o cristianismo unicamente do ponto de vista pessoal, individual, enquanto essa não é a posição bíblica. A posição bíblica é que a igreja é a reunião corporativa do povo de Deus. Meus irmãos, como eu disse, para definir a igreja, nós temos que ver como a Bíblia trata e quais são as expressões que a Bíblia usa para a igreja. Eu quero aqui falar sobre algumas, mas eu vou me deter em uma em especial. Não vai dar tempo de eu expor todas, então eu vou passar rapidamente, mas eu vou escolher uma das metáforas para explorar mais um pouco. Uma das metáforas que a Bíblia usa para falar sobre igreja é o povo de Deus. Vejam o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 6. Segunda carta aos Coríntios. Capítulo de número 6, verso de número 16. Diz assim a palavra de Deus: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivo, como Ele próprio disse: habitarei e andarei com eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. A igreja aqui é apresentada como povo de Deus, como um povo especial, chamado por Deus, convocado por Deus, saído do mundo, recebendo a Cristo com a evidência do arrependimento e a fé, e que passa a integrar uma nova realidade que agora é povo de Deus, tem uma relação direta com Deus. A outra expressão que a Bíblia usa para se referir à igreja é o corpo de Cristo. E é isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 12, verso de número 27. 1 Coríntios capítulo 12, verso de número 27. Paulo vai dizer categoricamente: ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente os membros desse corpo. Percebam, meus irmãos, que aqui há uma ligação entre a igreja, como um grupo de cristãos, como um grupo de crentes, e Cristo. Esse conjunto, esse grupo de cristãos está ligado a Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja. Essa é outra metáfora que Paulo usa. Uma terceira metáfora no Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 e 17,
diz que a igreja é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 3, verso de número 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Percebam que Paulo se expressa a todo momento no plural. O templo, o santuário aqui, não é identificado como um cristão individual. É o corpo, a igreja é o templo, a igreja é o santuário, a corporação, a igreja reunida, o todo do povo de Deus. Não é uma metáfora aplicada ao indivíduo, é uma metáfora aplicada ao todo. Portanto, mais uma vez vai mostrar aqui a importância da igreja como uma assembleia que se reúne para corporativamente pregar a palavra, cantar a palavra, orar a palavra e participar da palavra por meio dos sacramentos. Assim que a Bíblia apresenta a igreja, a Bíblia também vai apresentar a igreja com uma série de outras metáforas. A igreja é apresentada como família de Deus, eu não vou ler o texto, como família de Deus, como casa de Deus, corpo de Cristo, templo do Espírito Santo, coluna e baluarte da verdade, dentre outras formas, dentre outras metáforas que Paulo e os demais escritores do Novo Testamento aplicam à igreja. Portanto, todas as metáforas da igreja demonstram por si só a necessidade de estarmos reunidos coletivamente. Como se isso não bastasse, a Bíblia vai dizer, eu não vou explorar isso, porque eu acredito que vai ser melhor explorado em outras palestras, em Hebreus, no capítulo de número 10 de Hebreus, capítulo de número 10, versos de número 24 e 25. Hebreus capítulo 10, versos de número 24 e 25, vai dizer assim a palavra do Senhor: cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é de costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Percebam que todo o texto bíblico, ele conclama o povo de Deus, aquele que recebeu a Jesus, que creu em Cristo, que se arrependeu dos seus pecados, todos, sem exceção, são chamados para se juntar a uma comunidade de crentes para a adoração, para o culto, para o louvor do nome do Senhor. E agora a metáfora mais forte, que é a que eu disse que eu vou falar um pouquinho mais, na minha opinião, a mais chocante de todas, é a que apresenta a igreja, o povo de Deus, como a noiva de Cristo. O povo de Deus, ele é apresentado aqui na Bíblia como a noiva do Senhor. Isso vai mostrar uma realidade que eu quero abordar desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Uma coisa que talvez poucos de nós paramos para pensar sobre a importância do culto. A vida do cristão, desde o Antigo Testamento, ela é construída em torno do culto. A vida do povo de Deus, desde o Antigo Testamento, ela é construída em torno do culto. Deus faz com que Israel construísse toda a sua vida familiar e coletiva em torno do culto, em torno da adoração. A ideia do povo de Deus como noiva já está presente no Antigo Testamento,
no capítulo 19 do livro de Êxodo. Meus irmãos, vou pedir um apoio para os irmãos lado de trás. Se puderem expor aqui a lei do Senhor na tela, eu agradeço. O povo de Deus, ele é chamado, e é exposto aqui no capítulo 19 de Êxodo, o casamento de Deus com o seu povo. Nesse contexto, pode botar ali o slide. Nesse contexto, meus irmãos, os 10 mandamentos, a lei do Senhor, funciona como uma espécie de contrato de casamento. A lei do Senhor aqui é apresentada como um contrato de casamento. E basicamente, sempre aqui é a ideia de relacionamento pactual entre Deus e o seu povo. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Qual é a ideia por trás desse mandamento? É não terás outros noivos. A ideia de um relacionamento entre Deus e o seu povo. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Traz a ideia que a noiva não pode andar com a foto de outro na sua carteira. Há uma exclusividade aqui no relacionamento pactual. Terceiro mandamento fala em não tomar o nome do Senhor em vão. E aqui é preciso que você entenda que Deus toma Israel para si, e quando Israel peca, o próprio nome de Deus é manchado. E aqui ele é chamado para ter cuidado com o nome de Deus. O nome de Deus estava sobre aquela nação, assim como o nome de Deus está sobre a igreja, que é o novo Israel. E assim como, quando aquela nação pecava, o nome de Deus era blasfemado, o nome de Deus era diminuído, assim também nós, toda vez que nós nos colocamos em oposição à lei do Senhor, o nome de Deus é manchado, a honra de Deus é manchada por nós. Não é à toa que quando Israel se desvia, quando Israel peca, a imagem que Deus usa no livro de Oséias é a imagem de uma noiva que se prostitui, que quebra os votos de relacionamento que a tinha com o noivo. Aqui os 10 mandamentos, a fidelidade, expõe um contrato de Deus com o seu povo, um contrato que deve redigir toda essa relação pactual. O quarto mandamento, e talvez aqui seja o mais importante para o tema que nós estamos trabalhando, vai dizer que nós temos que guardar o dia de descanso. O que é isso, meus irmãos? O quarto mandamento explicita que o povo de Deus precisa separar um tempo. Israel aqui precisava separar um tempo para que aprendesse no descanso a amar o seu Senhor. É neste quarto mandamento que nós encontramos a ordenança de pararmos para adoração e culto. Interessante aqui que, se você for ler os dias de festa, os dias de adoração de Israel, todos eles, sem exceção, combinam duas coisas. Deus proíbe nesse dia o trabalho e ordena a assembleia solene. Todos, não apenas no sábado, mas em todas as festas, acontecia justamente essas duas coisas. Porque o povo deveria separar aquele dia para, descansado, com a cabeça tranquila, sem a pressão de um dia de trabalho, chegar diante da assembleia para cultuar, para louvar e para adorar ao Senhor. Sempre que existe uma ordenança de assembleia solene no Novo Testamento, em todas as festas, você pode notar no Pentateuco, sempre há a proibição do trabalho e o estabelecimento da reunião em assembleia solene. É por isso que nós, cristãos, nós olhamos o dia de domingo como uma forma diferente. É o dia em que nós deixamos de lado os nossos afazeres, os nossos interesses, e nos reunimos com o povo de
Deus para juntos louvarmos e adorarmos ao Senhor. Esse é o papel do domingo, do dia do Senhor, para a igreja, e nós fazemos isso até hoje. Nós viemos descansados, com a nossa mente e o nosso coração preparados para nos reunir em assembleia solene e louvar ao Senhor. Essa ideia, ela é uma ideia presente em todo o Antigo Testamento. Quando Deus chama o povo, quando Deus entra em relação pactual com aquele povo, logo após ter tirado eles da terra do Egito, Deus estabelece toda a vida da nação de Israel em torno do culto, toda a vida da nação de Israel em torno do tabernáculo, posteriormente do templo, toda a esfera civil, todas as decisões, toda a forma de vida do povo de Israel era organizada tendo em vista o culto público e a adoração solene do povo de Deus. E a ordenança de Deus era que o povo se reunisse naquele dia. Por isso, você com a sua família em casa não pode ser considerado igreja. Você estar na frente de uma televisão, ou de um notebook, ou de um PC assistindo o culto não é a mesma coisa, porque o Deus ordenou que o seu povo se reunisse presencialmente em torno da palavra e dos sacramentos para louvar e adorar o seu nome santo. Aleluia. É uma ordenança de Deus. É uma ordenança do Senhor. Então a vida do povo de Israel ela é fundamentada em torno do tabernáculo, em torno da adoração. Depois, em torno do templo. E a Bíblia vai nos dizer que todos os judeus tinham que observar as festas e se dirigir até Jerusalém no templo para coletivamente adorar o Senhor. Um dos grandes pecados de Jeroboão, quando o reino se divide, é querer estabelecer adoração em Samaria, violando o mandamento, violando a ordem de Deus. Pois a ordem de Deus era que o povo se reunisse para juntos celebrar, juntos adorar a Deus. Posteriormente, o povo de Israel acaba sendo cativo na Babilônia, com uma espécie de, me perdoem aqui a expressão, mas eu acredito que é a expressão que cabe melhor aqui, como uma espécie de disciplina eclesiástica, e eles ficam sem congregar, e qual é a promessa de Deus? Que tornaria a congregar para si um remanescente do seu povo. Até a promessa de restauração traz em si a ideia de reunião, de congregação, de ajuntamento. E essa ideia que perpassa todo o Antigo Testamento é reforçada no Novo Testamento. Paulo vai dizer no capítulo de número 5 da carta aos Efésios, vai comparar a relação entre o homem e a mulher com a relação entre Cristo e a igreja. Essa é a relação que Paulo trabalha no Novo Testamento. O tipo de relacionamento mais íntimo que possa existir é o relacionamento entre Cristo e a igreja. E a igreja aqui também é chamada por Paulo, tal qual a nação de Israel, de a noiva do Senhor. E de novo a ideia trazida pelo apóstolo é que a noiva de Cristo não é um cidadão, uma cidadã individual, não. É a reunião do povo, é o corporativo, é o povo, é o ajuntamento. Eu achei interessante, eu vi o reverendo Mauro Meister falar, foi o Leandro Peixoto falar, que as cartas do Novo Testamento jamais chegariam até um cristão que não se reunisse corporativamente, que vivesse em casa. As cartas eram enviadas às comunidades, à igreja de Deus que está em Corinto, os santos, os eleitos da Galácia. Todas as instruções bíblicas eram endereçadas para a comunidade de crentes. De sorte que quando nós negligenciamos esse ajuntamento,
não só cometemos um grande pecado diante do Senhor, como também nós estamos negligenciando um poderoso meio de graça que vai nos tornar paulatinamente mais semelhantes a Cristo. E agora que a Bíblia apresenta a igreja como noiva de Cristo, templo do Espírito Santo, família de Deus, povo de Deus, povo especial, coluna e baluarte da verdade, não tem como abordar tudo isso, mas todas essas metáforas, elas ilustram, elas demonstram características da igreja, características do que significa a igreja do Senhor Jesus. E todas elas só fazem sentido do ponto de vista comunitário. Eu nunca vou me esquecer aquelas palavras que a gente ouve e fica no coração. O pastor Davi costumava dizer que tem duas coisas que não é possível fazer sozinho: casar e ser igreja. Essas duas coisas não podem fazer sozinho: casar e ser igreja. Casar até é possível por meio de procuração, mas o casamento só pode ser consumado de forma presencial, física, presente. Meus irmãos, agora que eu falei brevemente o que é a igreja, eu quero acabar aqui falando diante disso, quem faz parte da igreja do Senhor? A igreja é chamada de assembleia, a igreja é um ajuntamento, a igreja é uma assembleia, a igreja é uma convocação de Deus para que o seu povo se reúna em torno da palavra e dos sacramentos. Agora, quem faz parte disso? Eu penso que esse também é um ensino que precisa ser reforçado e que muitas vezes é negligenciado nos nossos dias. Recentemente eu recebi uma mensagem no WhatsApp que eu achei um tanto curiosa. Uma irmã de um outro ministério, de uma outra denominação, me chamou pedindo que eu conversasse com seu esposo e o convencesse, tirasse suas dúvidas a respeito do batismo, a respeito de servir a igreja. Eu achei aquilo muito estranho, primeiro porque eu não faço parte da igreja dela, no sentido de comunidade local. Achei muito estranho isso, porque as pessoas imaginam que ser igreja é uma decisão pessoal delas. Não! A igreja precisa reconhecer aquele que chega como um discípulo, como um membro do corpo de Cristo. As pessoas têm a ideia de que apenas basta uma decisão individual e de que qualquer um pode fazer parte da igreja, mas não é isso que a Bíblia vai nos mostrar. Quando nós olhamos, por exemplo, Atos capítulo 2, o texto que nós iniciamos, a Bíblia vai deixar muito claro quem faz parte da igreja. A igreja é composta por pessoas que se arrependem, têm fé em Cristo e são batizadas. Os membros da igreja são aqueles que, ouvindo a pregação do Evangelho, eles são convencidos dos seus pecados, eles se arrependem dos pecados, eles creem em Cristo e eles demonstram esse compromisso por meio do batismo. De maneira que ser igreja, isso aqui não vai ser a minha palestra, é muito mais a palestra do pastor Leon, que vai falar sobre membresia. Ser igreja implica nessa responsabilidade mútua, em fazer parte de uma comunidade, em ser aceito em uma comunidade, não só ser aceito, na comunidade reconhecer em determinado indivíduo uma obra do Espírito Santo, uma obra regeneradora. Nós estamos tão incapazes de reconhecer algumas questões bíblicas tão simples, que achamos que isso é algo do indivíduo. Não. Ser igreja é para todo aquele que nasceu de novo. É o que Jesus vai falar. Eu não vou me prolongar, irmãos. Eu me comprometi aqui a falar até as 8h45, então eu tenho mais 8 minutos. Ser igreja é para aqueles que nasceram de novo. E o texto mais claro
com respeito a isso, mais usado pelo menos, é João capítulo de número 3. João capítulo de número 3. Eu quero convidar vocês para, antes do capítulo 3, olhar os 3 últimos versículos do capítulo 2. Os 3 últimos versos do capítulo 2. Veja o que diz a palavra de Deus. Estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram. Peraí, o texto só é determinado pelo contexto. Então, esse crer aqui não é crer para salvação. Tá? Muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia todos, e não precisava que alguém lhes desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. A Bíblia aqui está mostrando que Jesus, enquanto pregava, enquanto estava lá em Jerusalém, muitas pessoas ficaram admiradas com aquilo que Jesus pregava e com os sinais que ele fazia. Só que percebam que interessante esse texto. A Bíblia diz que Jesus não confiava na fé deles. Eles declaravam crer em Cristo, mas de fato eles não criam em Jesus para a salvação. E aqui, esse texto aqui é ilustrado com a história de Nicodemos. Nicodemos era um dos principais fariseus, e ele vai procurar Jesus à noite, justamente para não trazer sobre si o descrédito de procurar Jesus, que era rejeitado pelos fariseus. E ele chega dizendo para Jesus, no verso de número 2, ele diz assim: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com eles. Percebam aqui um entrelaçamento entre o capítulo 3 e o capítulo 2. No capítulo 2, as pessoas olharam os sinais, disseram crer em Jesus por causa dos sinais, mas de fato elas não nasceram de novo. Da mesma forma, Nicodemos viu os sinais e disse: olha, só pode ser algum profeta, um mestre vindo da parte de Deus, porque os sinais que Jesus faz testificam a respeito disso. Imediatamente Jesus, como que corta Nicodemos? Corta o discurso. De forma abrupta, Jesus vai dizer no verso 3, em verdade, eu lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A igreja é a comunidade dos nascidos de novo. A igreja é a comunidade daqueles que nasceram pelo poder do Espírito Santo, daqueles que são feitos nova criatura, daqueles que recebem a palavra em seu coração, e como eu disse no domingo, ao receber a palavra, ao se arrepender, a vida de Deus se manifesta neles. Paulo vai chamar essa obra, essa conversão, de selo do Espírito, de batismo no Espírito. Há uma experiência real com Deus, de maneira que um milagre acontece. Aquilo que Paulo vai dizer em Efésios 2, que Ele nos deu vida enquanto nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Portanto, a igreja aqui é o ajuntamento das pessoas que foram vivificadas pelo poder do Espírito Santo. É o ajuntamento daqueles que nasceram de novo, se arrependeram dos seus pecados, creram em Cristo para a salvação e receberam o batismo como sinal visível desta crença, dessa profissão de fé. E a partir do momento que isso acontece, a partir do momento que essa realidade eclode na alma do homem, uma coisa necessariamente irá acontecer: a vontade de se reunir com o povo de Deus, a vontade de andar com o povo de Deus. João vai dizer, lá na sua primeira epístola, se andarmos na luz como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Percebam que em todo momento, em todo instante, é essa união
de pessoas nascidas de novo, que renunciaram ao mundo, aquilo que o Jonathan Lehman vai dizer, que é um posto avançado do reino de Deus na terra. É isso que é chamado de igreja. É só isso que pode ser chamado de igreja de Cristo. E é essa igreja que é chamada para corporificar o evangelho na prática. Não é à toa que Jesus vai dizer que pelo fato de nós nos amarmos uns aos outros, que o mundo saberia que nós somos discípulos de Jesus. É essa comunhão amorosa que existe dentro da igreja. Eu reporto aqui a minha pregação de domingo, o reino de Deus como uma árvore que dá abrigo, dá segurança, protege. Essa capacidade da igreja se edificar mutuamente, se comprometer mutuamente, que é o atrativo da igreja para o mundo. É quando o mundo olha isso vivido na igreja. A igreja é a encenação do drama da doutrina. A igreja é a encenação aqui dessas realidades espirituais. É quando o mundo enxerga isso na igreja, que a Bíblia diz que o mundo vai reconhecer que de fato nós somos discípulos de Jesus. E é o que a Bíblia vai dizer em Atos. É por isso que eu disse que todas as verdades estão naquele texto de Atos. A Bíblia vai dizer que os discípulos, versos 46 e 47, diariamente perseveravam unânimes no templo e partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e contando com a simpatia de todo o povo. As pessoas de fora ficavam admiradas com aquilo. As pessoas de fora olhavam aquela unidade, aquela comunidade. Não era uma unidade sem uma estrutura, eles estavam unidos na doutrina dos apóstolos. Era uma unidade que tinha um fundamento doutrinário, é uma unidade que revelava uma identidade espiritual profunda. O corpo místico de Cristo estava ali, e aquela unidade, aquela comunidade reunida, se edificando mutuamente, se exortando uns aos outros, admoestando uns aos outros, servindo a Deus e organizando a sua vida em torno desta verdade do culto público e da adoração a Deus, que era o testemunho de Cristo para o mundo perdido, para o mundo que precisava encontrar Jesus. Este é o testemunho da igreja. É isso que Jesus vai dizer na oração sacerdotal, que eles sejam um como nós somos um, Pai, para que o mundo creia que Tu me enviaste. E agora eu pergunto, como nós podemos cumprir este mandamento da parte de Deus? Como nós podemos ser um? Como nós podemos atender às necessidades uns dos outros? Como nós podemos exortar-nos mutuamente se nós não nos reunirmos? O cristão que está isolado, assistindo vídeo no YouTube, assistindo pregação no YouTube, sem participar da vida da igreja, como ele vai ser exortado? Como ele vai ser disciplinado? Como ele vai ser admoestado a servir a Deus? Como ele vai revelar essa unidade que Cristo disse que a sua igreja teria? Irmãos, que nós, diante dessas metáforas, que a igreja é uma comunidade de redimidos, de pessoas nascidas de novo, venhamos louvar a Deus pelo privilégio que nós temos de estarmos reunidos. Pelo privilégio de, semana após semana, nós nos reunimos, nós participamos, como diz o autor aos Hebreus, dos poderes do mundo vindouro. Nós participamos do poder. A igreja é uma espécie de território do céu na terra, essa comunidade onde o reino de Deus é manifesto, onde as pessoas são acolhidas, onde os discípulos são instruídos e admoestados a crescer em semelhança de Jesus, onde nós somos desafiados a sermos reconciliados com Deus para sermos uma comunidade de reconciliação. É no meio da igreja, é no meio do ajuntamento do povo de Deus que tudo isso acontece. Vamos orar? Eu vou encerrar aqui a minha palestra. Senhor Deus e Pai, nós te adoramos, Senhor, te louvamos por tua bondade e graça, Pai, que o espírito deste mundo, Senhor,
que é um espírito que não aceita a autoridade, não aceita a submissão. É um espírito que tem dificuldade com a ideia de prestação de contas, que gosta de se achar autônomo, independente. Que o espírito deste mundo e desta era não prevaleça, Senhor, no seio da Tua igreja. Que venhamos reconhecer, Senhor, que precisamos uns dos outros. E que a igreja é muito mais do que um prédio, é muito mais do que um indivíduo. Aliás, isso sequer pode ser chamado de igreja. A igreja é a reunião daqueles que foram salvos. É o compromisso coletivo desta comunidade de se reunir em torno da palavra, dos sacramentos, para cantar as Escrituras, orar as Escrituras, pregar as Escrituras, celebrar as Escrituras no batismo e na ceia do Senhor. Pai, que essa igreja, Senhor, que essa responsabilidade, que essa ilustração que o Novo Testamento traz, seja realidade aqui na vida da Igreja Mário Quintana, bem como de todas as igrejas, Senhor, aqui representadas por seus membros. Que o Senhor nos desafie, Senhor, a amar a Tua igreja, a reconhecer que temos sim responsabilidade uns para com os outros, e que possamos, Deus, de forma gloriosa, sermos um testemunho de unidade para este mundo perdido. Que possamos, Deus, assim como a igreja em Atos 2, nos reunirmos em torno da verdade, tendo a verdade como fundamento, nos reunirmos para juntos glorificarmos o Teu nome e adorarmos o Senhor para sempre. É o que nós te pedimos, Senhor, fica conosco também nessa segunda parte da conferência, nos dando um despertamento espiritual e nos fazendo entender, Senhor, quão grande privilégio é estar aqui no corpo de Cristo com a Tua igreja. Amém, Senhor.